Pessoinhas, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos dar início então à aulinha de hoje. Essa aula aqui, ela é a metade final do último módulo da apostila de vocês, que eu dividi em dois para ficar mais fácil. Ela já é a última, então a partir disso aqui a gente acabou a apostila 1, tá? Depois que a gente terminar essa aula, vocês já podem fazer os exercícios de vocês da apostila a respeito disso, tá bom? Então vamos lá. Sobre o que se trata essa aula? Ela é bem curta, não vou me alongar muito aqui, mas ela vai falar um pouquinho da classificação embriológica dos animais. O que seria essa classificação embriológica? Né? Os animais eles podem ser classificados de acordo com algumas características embriológicas. A gente já classificou antes o zigoto, né, o ovo que surgia desses organismos lá no megalécito, todos aqueles outros que a gente já viu, não vou falar aqui de novo. E agora a gente vai classificar o embrião em si. Tá? Algumas características embrionárias dos organismos são marcantes do ponto de vista fisiológico e anatômico, para a gente entender como eles funcionam. Então, algumas coisinhas que vocês não podem esquecer, tá? Toda aquela parte que a gente viu da embriologia do anfioxo lá, de endoderme, mesoderme e ectoderme, vocês não podem esquecer daquilo, porque aquilo vai fazer, de certa forma, uma conexão com tudo que a gente vai ver aqui agora. Eu coloquei essa imagem que eu deveria ter colocado antes para vocês, mas ela mostra o quê? Ela mostra que esses embriões, no início, tá? Vocês estão olhando aqui no letra A, são embriões de várias espécies diferentes, mas no início eles são muito parecidos. Por quê? Porque a gente começa a ter uma diferença maior desses organismos a partir do desenvolvimento deles. Então aqui é um embrião humano, aqui é de acho que deve ser um bezerro, se não me engano. Aqui é uma ave, aqui é uma tartaruga, aqui é uma salamandra e aqui é um peixinho. Tá? Vocês percebem que a partir de determinado momento eles começam a sofrer uma certa diferença, mas eles são todos iguais aqui no começo. Isso é mais uma característica marcante para a gente saber que os vertebrados são todos parentes. Tá? Muda uma característica ou outra durante o desenvolvimento, que faz com que eles assumam formas corporais diferentes. Então nós todos já tivemos uma cauda, tá? Que é uma característica que a gente vai ver quando estiver falando de cordados, é a presença dessa cauda, que na gente ela some. Tá? Em alguns outros organismos ela se mantém e se desenvolve. Os arcos branquiais aqui, que dá origem às brânquias dos peixes, tudo isso aqui a gente ainda vai ver com mais detalhes, mas para vocês saberem que no início, o embriãozinho aqui, ele é idêntico, quase a gente não vê muita diferença de embriões entre as espécies diferentes. Tá? Isso, na minha opinião, é fantástico do ponto de vista da biologia, porque mostra que nós todos somos parentes, nós todos temos um ancestral comum de milhões de anos atrás ali, mas isso vocês vão ver mais quando a gente estiver estudando evolução. Vamos voltar para a classificação embriológica depois desse pequeno parêntese aqui. Então a gente tem algumas maneiras, tá, de classificar os organismos vivos para ficar mais fácil o estudo deles. A gente pode classificar eles em relação ao número de folhetos germinativos, a presença de uma cavidade interna e a organização do blastoporo. São os três tipos principais, dá para fazer mais coisas, dá para expandir muito mais isso, mas eu vou fazer essas três de uma maneira mais simples para vocês entenderem. Vou falar do primeiro, então, os folhetos germinativos. O que são esses folhetos germinativos? Lembra que a gente viu na outra aula endoderme, mesoderme e ectoderme? Então, aquilo são os três folhetos germinativos. Os organismos que têm os três, no caso aqui está escrito blasto, né? Mesoblasto, endoblasto, ectoblasto. O blasto é o que vai dar origem depois a endoderme, mesoderme e ectoderme. Então a gente usa blasto, mas pode entender como um sinônimo aqui. Aqueles organismos que têm os três desses tecidos, eles são chamados de triblásticos, porque você tem os três tipos de tecido, endoderme, mesoderme e ectoderme. Lembrando que a endoderme é a mais interna, tá? O mesoderme ela fica no meio e a ectoderme ela fica fora. Lembrando que essa bolinha aqui, na verdade, é um corte, tá? Eu peguei o organismo, eu cortei e estou vendo de frente ali o corte dele. Ele vai ter esse cortinho aqui, como se eu pegasse um embriãozinho desse aqui, fizesse um corte aqui assim, tá? E eu fosse ver três camadas de células diferentes.
Alguns organismos, quando eu cortar isso, eu vou ver só duas camadas. Eu só vou ver a endoderme e a ectoderme, não vou ver mesoderme. Esses organismos que só têm duas camadas de células, eles são chamados de dipoblásticos ou diblásticos. Quais organismos são assim? As esponjas, né, o porífero, e as águas-vivas, que são os selenterados, os quinidários, dentro dos grupos de animais que a gente vai ver. São só esses dois que vão ser dipoblásticos. O resto, todos vão ter mesoderme, endoderme e ectoderme, ou seja, mesoblasto, ectoblasto e ectoblasto obrigatoriamente. Aqui a gente tem uma planarinha como exemplo, mas a partir de planária até a gente, todos eles vão ser triblásticos. Aí a gente entra, tá, numa outra questão, é o que? Os organismos triblásticos, eles vão se diferenciar quanto ao modo que eles têm uma cavidade interna. O que é uma cavidade interna? Essa cavidade interna a gente dá um nome, tá? É um espaço interno que é onde os órgãos desses animais vão se encaixar. Então você tem pulmão, fígado, coração, pâncreas, rins, todos esses órgãos eles estão dentro de um espaço aberto no seu corpo. Todo mundo, acho que é fácil de entender. Você tem que ter um espaço oco, vazio no seu corpo onde esses órgãos se encaixam. Esse espaço vazio, embriologicamente falando, a gente chama ele de celoma, tá? O celoma, então, é uma cavidade interna onde ligam todos os seus órgãos inteiros vão estar lá dentro, tá? Agrupados lá dentro. O celoma verdadeiro, né, uma cavidade celomática verdadeira, ela é totalmente revestida por mesoderme, tanto de fora, na parte mais externa, quanto dentro dos próprios órgãos. Tá? Se ela estiver revestida por mesoderme, tanto na parte externa quanto interna, ele é um celoma verdadeiro, então esse organismo é chamado de celomado. Mas existem os organismos que são acelomados, que é, por exemplo, a planária aqui. Tá? A mesoderme ela faz comunicação direta entre a endoderme e a ectoderme. Não tem um espaço vazio. Os órgãos não ficam dentro de uma cavidade. Eles ficam no meio da mesoderme, mas não tem um espaço aberto onde eles se encaixam. Um organismo que não tem essa cavidade interna, ele é chamado de acelomado. Não há presença de cavidade interna. Um organismo pseudocelomado, ele tem uma cavidade interna, que é onde os órgãos eles se encaixam, mas ela não é revestida totalmente por mesoderme. Geralmente, essa cavidade aqui, vocês podem ver aqui, por exemplo, um exemplo é a lombriga, ela é pseudocelomada, porque se você cortar aqui, você vai ver que ela tem um celoma, que é um pseudoceloma, que é essa cavidade interna, mas a mesoderme está em cima, tá? Aqui já é endoderme, então ela não é revestida por mesoderme aqui dentro também, tá? Por não ser revestida totalmente por mesoderme, ela é chamada de pseudocelomados. Ela ainda é funcional, ainda é uma cavidade onde os órgãos da lombriga ali se encaixam, mas não é revestida totalmente por mesoderme, então embriologicamente ela é chamada de pseudocelomado ou falso celoma. Tá? Essa cavidade também conhecida como pseudoceloma. Quem é acelomado? Acelomados são só os plateumintos, no caso aqui a planária. Pseudocelomados são os nemateumintos. E depois disso, de molusco para frente, tá? Molusco, artrópode, anelídeo, equinodermo e os vertebrados, os cordados, todos eles vão ter um celoma, tá vendo aqui a cavidade, revestida por mesoderme, tanto aqui, tanto aqui, tá? Então os órgãos vão estar dentro dessa cavidade revestida por mesoderme. Então aqui vai estar pulmão, fígado, tudo aqui dentro, tá bom? Então essa é uma grande diferença, cai muito em vestibular, isso é importante vocês saberem. Então só para lembrar, acelomados não tem cavidade interna, pseudocelomado tem uma cavidade, mas ela não é revestida totalmente por mesoderme, e um organismo celomado ou com celoma verdadeiro, ele tem mesoderme revestindo essa cavidade interna. A cavidade fica dentro da mesoderme. Tá bom? Quem é acelomado são os plateumintos, quem é pseudocelomado são os nemateumintos, e quem são celomados são todos os outros a partir de moluscos que surgem aí. Tá? Por fim, a gente tem o blastoporo. O que é um blastoporo?
Lembra que a gente tinha aqui a clivagem inicial, né? Que o zigoto ele dava origem a uma mórula, que era um montinho, uma blástula, desculpa, que era um montinho de células. Esse montinho de célula dava origem à blastocele, aqui, que é essa cavidade interna. Depois ela se dobrava e criava a mesoderme, tá? E criava o intestino primitivo, uma cavidade gástrica aqui. Tinha um buraquinho aqui quando ocorria essa dobra. Esse buraquinho ele é muito importante do ponto de vista embriológico, porque esse buraquinho é chamado de blastoporo. Tá? É a primeira aberturinha que existe no embriãozinho no início do desenvolvimento. Esse blastoporo a gente já viu nas outras aulas, então se vocês não estão lembrados direito o que é, volta lá no slide para olhar. Esse blastoporo ele pode dar origem à boca ou o ânus, tá? A parte final ou inicial do sistema digestório. Deuterostômio, a gente chama de deuterostômio quando esse poro origina o ânus e protostômio quando ele origina a boca. Quem são os protostômios? Tá? Os protostômios vão ser todos os organismos, menos o equinodermo e o ser humano. O equinodermo e o ser humano eles são ambos deuterostômios, ou seja, esse blastoporo origina o ânus. Então surge primeiro o ânus e depois a boca. Aqui nesses organismos é ao contrário, surge a boca primeiro. Tá? É uma diferença embriológica também. Então, só nós e os equinodermos somos deuterostômios, o que indica o quê? Indica que, na verdade, esses organismos são mais parecidos com a gente do que a gente imagina, tá? Estrelas do mar, pepinos do mar, bolacha da praia, todos esses bichos esquisitos aí do mar, eles têm uma similaridade grande com o ser humano, que às vezes a gente não sabe, tá? A evidência embriológica diz que eles são mais próximos da gente do que dos outros invertebrados, tá? Quando a gente vai vendo cada um desses grupos, eu vou falar das características deles, tá? Para ficar bem claro para vocês, certo? Então, gente, é isso. Com isso a gente terminou a apostila 1. Vocês podem fazer os exercícios. E aí, a partir de agora, então, de semana que vem, a gente já começa a apostilinha nova, tá bom? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida eu estou aqui, podem me perguntar. E é isso. Valeu, pessoinhas. Até a próxima.